Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 6, somente o versículo 4. Coloca por favor na versão ACF, se tiver aí. Ou King James. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Somente esse versículo. Quando nós olhamos para esse versículo, um dos motivos que esse versículo foi escrito, essa escolha, essa decisão, ela foi estabelecida pelo um conselho, vamos dizer assim, um colegiado apostólico, no livro de Atos, é que eles observaram algo na igreja de Éfeso. Eles olharam para tudo e falaram: olha, nós estamos nos preocupando demais apenas com o crescimento, nós estamos preocupando demais com muitas coisas que muitas das vezes são triviais. E o que aconteceu? Eles perceberam que eles tinham abandonado a oração e o estudo da palavra. E no capítulo 6 de Atos, eles definem isso em uma reunião, em um colegiado aqui falado, que foi votado isso aqui foi votado e foi destinado. Falou: olha, isso aqui é o que nós vamos fazer, o que nós estamos lendo aqui é uma decisão. Eles decidiram: nós vamos pôr diácono para umas coisas, obreiros para outra, e nós estaremos aqui perseverando na oração e no ministério da palavra. Só que para isso, o que eles fazem também? Eles também convocam toda a igreja para estar em oração e palavra. Eles deveriam ter e caminhar nessas duas asas. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Deveriam estar caminhando nessas duas asas. A partir dessa escolha, a partir dessa decisão da igreja apostólica aqui, aonde a oração e a palavra deveriam ser essas duas asas. Nós vemos alguns historiadores e teólogos falando que eles defendem que foi a partir desse momento que a igreja do Senhor explodiu no mundo. A partir dessa escolha, a igreja deslanchou. A partir desse momento que eles decidiram organizar e se entendeu esse processo. E para isso eu queria fazer uma pergunta para mim e para você. Por acaso, você sabe o que é que produz um verdadeiro avivamento? Mas não apenas isso, você sabe o que é avivamento? Nós sabemos e podemos falar assim: eu sei o que é avivamento. Avivamento nós podemos considerar e ver, eu falei sobre isso muito tempo atrás, que avivamento, ele é como se é algo especial de Deus, em um tempo onde a apostasia toma conta. Sem avivamento, grave isso, sem avivamento de Cristo, o que vai sobrar é sepultamento. E isso é pesado. Nós precisamos. Avivamento de Deus é a arma mais poderosa que Deus tem contra heresias, contra um tempo de apostasia, contra desvios, contra pecado, contra todo o caos que acontece no mundo. A resposta de Deus, grave isso, e nós precisamos buscar avivamento devido a isso. A resposta de Deus para todo o caos, para toda situação, para qualquer momento onde o mundo está vivendo coisas ordinárias, coisas horríveis, a resposta de Deus para qualquer momento como esse sempre foi avivamento.
E se eu e você, nós queremos esses avivamentos, se eu e você, nós queremos buscar esse avivamento, nós precisamos entender como é que Deus manda esses avivamentos. Como que Deus manda esse avivamento? Primeiro ponto que eu e você precisamos entender essa noite. Repita assim comigo: avivamento não vem porque eu mereço. Mais uma vez, avivamento não vem porque eu mereço. Avivamento vem porque eu preciso. Avivamento não é um brinde. Avivamento é uma necessidade. Nós precisamos estar e permanecer sempre avivados. Nós estamos vendo aqui na Bíblia Sagrada, se você pegar, por exemplo, a igreja de Paulo em Éfeso, é a única igreja de Éfeso que ela é mencionada por 3 vezes na Bíblia. Eu vou passar por isso rapidamente. Ela sofre o maior, vamos dizer assim, avivamento bíblico. Éfeso era uma cidade de aproximadamente 350 mil habitantes. Ela tinha o templo de Diana. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Nós vemos isso em filmes, né? Era na cidade de Éfeso. Ela tinha esse templo de Diana de 6 andares, um templo construído, eles levaram em cerca de 110 anos para construir esse templo. Ele era do mais puro mármore. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Éfeso era uma cidade extremamente, mas não só idolatria. Eles acreditavam que a invocação de espíritos, olha, essa é a cidade de Éfeso. Eles acreditavam que quando eles invocavam espíritos, os espíritos entravam nas pessoas, deixavam as pessoas como semideuses. Então, no capítulo 19 de Atos, você vê que as pessoas caminhavam endemoniadas, elas tinham, é como se tivessem expulsadores de demônios de feira. Essa era a cidade de Éfeso, era normal, era natural. Isso no capítulo 19, só que no capítulo 14, você vê que eles foram para Paulo e Silas e Timóteo, eles foram confessar os seus pecados, aqui já acontecendo o avivamento. No capítulo 14, eles começam a ter centenas de fogueiras na cidade de Éfeso, porque eles começaram a queimar os seus livros de feitiçaria, de bruxaria. O avivamento de Éfeso, de uma cidade que era extremamente idólatra, quando ela sofre o avivamento, esse avivamento ele foi tão avassalador, mas tão grande, que o texto bíblico diz que toda a cidade creu em Deus. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 350 mil pessoas que creram em Deus quando veio o avivamento. Desde que veio o avivamento de Éfeso, 12 dias depois, o Espírito Santo desceu, quando aconteceu o avivamento, 12 dias após esse avivamento, o Espírito Santo desce, e o templo, e lá no templo, o famoso templo de Diana, fechou a porta, e não abriu nunca mais. Eu estou falando isso para você entender o poder do avivamento de Cristo em nós e no ambiente onde nós estamos. Então você percebe que Éfeso é mencionado no capítulo 19 de Atos, Éfeso é mencionado também na carta aos Efésios, mencionando, e também ele é falado lá em Apocalipse no capítulo 2. Só que tem um detalhe. Em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, você vai ver que o Senhor não vem contando e traçando apenas elogios daquela cidade.
Ele começa dizendo assim: tenho porém contra ti o fato de que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Preste atenção. Nós estamos ouvindo agora que aquela igreja que viveu um grande, um poderoso avivamento, agora ela está completamente fria e distante do Senhor, mesmo com qualidades excepcionais. Como assim, pastor? Éfeso poderia ser considerado a melhor igreja da época. Socialmente, a igreja perfeita. Teologicamente perfeita. Uma igreja que não abandonou o que? A fé. Criam em Cristo. Uma igreja que aguentava o tranco. Pode vir o que vier, eles aguentavam. Eles aguentou a perseguição. Eles provavam até os apóstolos: esse é de Deus, esse não é. Ou seja, quem não ia querer fazer parte de uma igreja dessa, que é tão firmada em uma realidade, doutrina, crença no verdadeiro Deus? Só que quando você vê lá em Apocalipse, a história de Éfeso nos traz uma lição. Traz uma lição para mim e para você, que é o perigo que eu não quero correr e que a igreja do Senhor também não precisa e jamais podemos correr ou acontecer. Porque nós podemos estar com Deus em doutrina, amém? Eu estou falando da doutrina de Deus. Nós podemos estar com Deus em doutrina, mas com o diabo na conduta. Que loucura, pastor. Sim, eu creio em Deus, eu falo de Deus, eu tenho fé, mas eu pratico coisas que não é de Deus. Você pode ter Deus na sua mente: eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas a sua ética é do diabo. A igreja de Éfeso nos ensina uma triste lição. Porque em Atos capítulo 2, o avivamento de Pentecoste para Atos, aqui agora no capítulo 19, o avivamento de Éfeso, o tempo entre um e outro, de Atos 2 até o capítulo 19, são mais ou menos 23 anos. Não vou falar com exatidão, isso são estudos teológicos. De Atos 19 até Apocalipse, são aproximadamente 50 anos. O que você está querendo dizer, pastor? Nós estamos falando de 73 anos, desde que o Espírito Santo desceu pela primeira vez no Novo Testamento. E agora para eles é como se não tem nem sombra mais do que eles viveram, se tratando sobre avivamento. Em Atos 19, onde ocorre o avivamento de Éfeso, até Apocalipse 2, nós estamos falando de 50 anos. E já não existe mais nem sombra de avivamento naquela cidade. O perigo da apostasia, o perigo da frieza espiritual, o perigo de achar que eu não preciso mais buscar, porque Deus já desceu. Você sabe o que é mais interessante? Sabe quem que era o pastor em Apocalipse 2, o pastor da igreja de Éfeso? Quem que foi o fundador? Apóstolo Paulo. O substituto dele foi quem? Foi Timóteo, depois veio Silas. E o mais interessante, sabe quem termina todo esse processo ali? Foi o nosso amado João. Aquele João em que Jesus diz assim: olha, está aí a sua mãe, está aí o seu filho, a quem Jesus delega a missão de cuidar de Maria. O João do amor, que o Senhor manda a carta para ele e diz: olha,
Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o seu candeeiro. Ele era o anjo dessa igreja. Sabe o que isso ensina para mim? E deve ensinar para mim e para você, que nós podemos passar pela vida cristã toda aqui na terra, e não existir em nós fervor espiritual, e não gozar de situações que nos fazem sentir tão mais espirituais e religiosos em Cristo. Como então, pastor, que eu vou mensurar o fervor espiritual de Deus no meu interior? Como eu vou fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa. Fervor espiritual não vem porque você vem na igreja. Fervor espiritual não é porque você vem aqui e toma da ceia, participa do corpo e o sangue de Cristo. Vir à igreja não te faz crente. Nossa, pastor, está pegando pesado. Mas é uma realidade que nós precisamos nos atentar. Nós vamos viver o avivamento, amém? E para isso nós precisamos entender isso, para que ele aconteça, para que nós possamos viver isso. E aí fica depois dessa palavra, depois você tirar a foto ali atrás, você pode pôr uma hashtag assim: fervor espiritual não é medido pela religião. Os que gostam de Instagram, tá aí uma dica para você pôr uma mensagem lá. Como então nós medimos esse fervor espiritual? E como nós percebemos que estamos muitas das vezes distanciando de Deus? E aí que surge um detalhe que nós começamos a ler no texto, detalhe número 1. Qual foi o segredo da igreja primitiva para chegar até aqui hoje? Nós vivemos isso hoje aqui, que nós estamos vivendo, pregando a palavra, falando de Jesus, porque algo aconteceu lá atrás. Amém? Nós ainda somos o que nós podemos dizer, o engajamento da igreja primitiva. Na geração Z, nós estamos nessa, Z? Sei lá, gosta aí das mídias, das redes. Para vocês entenderem, os adolescentes aí, não sei se todos vão entender, né? Mas enfim, para vocês entenderem, é como se eu estivesse falando assim, nós ainda somos a geração que usaria... nós somos a geração hype de Paulo. Tem uns aí que olhou tipo assim, que é isso, pastor? Que é isso, gente? Vocês não, né? Estão mais assim, tá vendo? Falando que eu não fui da década de 90. A geração que eleva a moral, que promove, que elogia, que deixa os outros entusiasmados com a mensagem de Cristo. Nós ainda vivemos o auge, somos o que? Frutos da igreja primitiva. Somos frutos da igreja primitiva. Significa o que, pastor? Que o que eles fizeram deu certo. Significa que o que eles fizeram está dando certo. Significa que o evangelho sobrevive diante do que eles fizeram. Significa que nós vemos, olhamos para trás, que aquilo que eles fizeram é um fruto permanente e não um fruto passageiro. E o que fez os frutos dos apóstolos ser um fruto permanente e não passageiro? Qualquer coisa que você fizer que não venha debaixo de oração, grave isso. Qualquer coisa que você fizer que não seja fruto debaixo de oração, não é permanente. É só nós pegarmos e ver o que eles estão falando. O que os apóstolos decidiram? Quanto a nós, dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então vamos ver como é que nasce o avivamento.
O avivamento nasce de pelo menos duas escolhas essenciais e poderosas, que aconteceu lá, e que nós precisamos buscar hoje aqui. Só aqui na igreja, pastor? Não, quando eu falo aqui, se lembra que eu falei da cidade? Todos é alcançado, amém? O avivamento nasce de mover, quando Deus se move. Nasce se houver uma motivação, um movimento no coração de Deus. Estou tentando traduzir aqui o que eu pus aqui para não ficar tão complicado. Se o coração de Deus não for movido, não há avivamento. Esse é o número 1. O número 2 é o quê? Avivamento nasce se o homem se mover. Se o coração humano não for movido, não há avivamento. Então nós precisamos de duas coisas essenciais: do coração de Deus se mover e o coração do homem se mover. Pastor, isso é muito difícil? Nem tanto. Vamos falar de algumas armas aqui que Deus tem. Quais são as armas que Deus tem, ou quais são as armas que Deus mesmo deu para que o coração de Deus se mova? Se não há avivamento sem que o coração de Deus se mova, tem que haver uma arma poderosa suficiente para que nós possamos conseguir mover o coração de Deus, amém? Quem está entendendo? Amém? Amém? Vou repetir. Se não há avivamento sem que o coração de Deus se mova, tem que haver uma arma poderosa para que o coração de Deus se mova. Essa precisa ter uma arma. E também precisa haver uma arma para que o nosso coração, e agora o coração do homem, eu vou pôr o nosso aqui, o nosso coração se mova. Se nós precisamos nos mover em direção a Deus, e Deus precisa se mover em direção aos homens, quais são essas armas? Essas armas estão aí nesse texto. Nós temos uma arma terrena. Vamos adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Nós temos uma arma terrena e temos uma arma eterna. As duas armas é oração e palavra. Agora escute bem, tem gente que diz que não ora porque não faz parte do ministério de intercessão da igreja. Misericórdia. Oração é uma ordem para todos, e glória a Deus pelo ministério de intercessão dessa igreja, porque se ele não existisse, talvez nós não estaríamos aqui, porque começou por ele. Glória a Deus. Mas não é só o ministério de intercessão que tem que orar, gente. Apóstolo Paulo diz assim, olha, eu ordeno que todos orem. Então é uma ordem. Oração é um ofício de todos. Talvez você pode dizer, mas e a palavra? Tudo bem, a palavra talvez não. A palavra, quando eu digo pregar, essa que eu estou falando aqui agora, eu achei que não era também o meu ofício, e hoje estou aqui. Então não sei você, quem sabe amanhã você está aqui. Mas a oração é de todos, a palavra talvez não, a palavra pregada. Poucas pessoas vão subir aqui e pregar. Muitos chegam perto de mim e falam, pastor, eu pego o microfone e eu esqueço até que eu sei falar. Então sim, a palavra pregada pode não ser, mas aí nós temos um problema. Qual que é o problema, pastor? Tem pessoas que só estudam a palavra se eu for pregar, se eu for falar de Jesus para alguém, se eu for abrir o culto, se eu for levar a palavra de dízimos e oferta, aí eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Não! É como eu chegasse assim e falar, olha, você tem uma mensagem aí? Pastor, não preparei nada.
Tudo bem, quando eu falo assim, olha, vai abrir o culto, ou vai levar uma mensagem de oferta, pastor, pego de surpresa, né? Eu tenho costume de fazer isso. Vocês sabem aí, alguns aí já passou por isso. Mas a palavra, ela tem que ser algo diário também. Ela tem que acompanhar a oração. Nós temos que estudar, nós temos que meditar, independente se você é um pregador ou não. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Vocês estão com frio? Desliga o ar-condicionado aí, pai. Quando está calor, todo mundo quer que liga, né? Agora está aí. Isso é muito grave. O que nós estamos falando aqui, o que eu estou falando aqui é muito grave. Sabe por quê? Porque a oração, ela move algo. A palavra move outro algo. E eu acredito, para quem está acompanhando a palavra aqui, já dá para entender aonde eu quero chegar. Palavra e oração. Um move o coração de Deus e o outro move o coração do homem. Deus se move quando a oração se move. Quando nós estamos em oração, é como se houvesse uma reativação no céu. É o quê? É clamar para ser respondido, é bater para abrir, é buscar para ser encontrado. Então aí mora algo, talvez você se assuste. Ou não. Pastor, eu não estou ouvindo a Deus. Muitas das vezes, eu não vou colocar 100%, mas muitas das vezes, se você não está ouvindo a Deus, é porque Ele também não está te ouvindo. Misericórdia. Quanto você tem empregado na oração? Na conversa com Deus? Gente, a oração, ela não é um meio de eu conseguir o que eu quero, só o que eu quero. A oração também é um meio onde Deus consegue de você o que Ele quer. Então você não pode orar só quando você está com vontade. Nossa, me deu um desejo de orar. Nossa, eu acordei de madrugada, não tinha nada para fazer, fui orar, amém, glória a Deus. Mas não é só nesse momento. Oração é uma arma de Deus também, como também é sua, entenda isso. Vou tentar te explicar rapidamente aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, o povo de Israel estava preso no Egito por volta de ficou preso no Egito, conforme a Bíblia, em torno de 430 anos. Aí você pergunta assim, havia uma profecia em que Deus enviaria o libertador, amém? Amém? Essa profecia já existia. E por que então Deus não enviou logo? Por que Ele esperou 430 anos? A resposta talvez seja mais simples do que a pergunta necessariamente. Olha como Deus decidiu descer no Egito. Deus chama Moisés e fala com Moisés assim, Moisés, desce no Egito. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha Moisés, desce lá no Egito. Porque eu ouvi o coração, eu ouvi a oração do meu povo, aí eu te pergunto, por que que eles ficaram 400 anos na escravidão? Porque eles não estavam? Vou voltar, gente, eu preciso acabar a palavra. Porque eu ouvi a oração do meu povo, Moisés, e é por isso que eu vou descer no Egito. Então por que o Senhor não desceu antes? Porque o povo não estava? Isso! Deus estabeleceu a oração como uma arma. Oração é uma trincheira de acesso ao Pai. Oração é uma batalha. Oração é ir avante. Oração é conquista. Você não pode pensar em oração. Você tem que executá-la. Eu até não orei não, mas a intercessão da igreja orou. Eu tenho as intercessoras.
Aí eu te pergunto, você acha que algum intercessor resolveu, por exemplo, para Jacó? A intercessão é uma bênção. Amém? Amém? Gente orando por nós. Que coisa melhor do que isso? Se você está aqui hoje, você é fruto de oração. Mas tem uma hora que Deus olha para você e diz: vem falar comigo. Deus olha para Jacó e não mandou ninguém lá. Sabe o que ele disse? Jacó, vem lutar comigo agora. Você vai ter que lutar comigo. Ele não manda recado, ele não manda intercessor. Ele fala: você vai ter que lutar comigo a noite toda. E Deus fala para Moisés: vem aqui, Moisés, sobe aqui, vem me encarar. Sabe o que eu estou querendo dizer para mim e para você? Para mim e para você, hoje você vai sair daqui com um recadinho do coração. Eu preparei um recadinho do coração para você, todos que estão aqui, sem exceção, por isso que eu quis os teens aqui. Deus está te chamando para subir um monte aonde você vai ter revelação vinda do céu. É o monte da revelação, da realidade, onde nós dobramos o joelho, é o lugar da revelação, é o lugar onde você vai ser visitado, é o lugar onde você vai receber profecia vindo do alto, é o lugar onde você vai receber de Deus. Eu já vi algumas pessoas que chegou para mim e falou assim: pastor, mas eu não tenho mais visão, eu não estou conseguindo, não tenho mais visão. Não tenho mais revelação. Deus já não fala comigo mais como falava antes. Sabe um detalhe? Quando a gente olha sobre o rio em Ezequiel, sabe o que eu aprendo ali? Quando nós estamos caminhando por águas rasas, normalmente você continua indo aonde você quer, do jeito que você quer, fazendo da forma que você quer, executando do jeito que você quer. Eu continuo dentro da água, mas eu continuo caminhando do jeito, da forma que eu quero. Eu consigo dominar o que a água quer fazer na minha vida. Mas sabe o que Deus pede de mim e de você? Vem para águas mais profundas. Sabe por quê? Quando nós estamos em águas profundas, não sou eu que vou, mas sim o rio que me leva. Revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. Entendeu? Coisas profundas que Deus jamais, as coisas profundas de Deus jamais estarão em corações rasos. Deus fez a oração para o homem e Deus fez a palavra para ele. Deus é a palavra, só que preste atenção no que eu vou te dizer. A palavra move o coração do homem. Em outras palavras, a palavra move o que é temporário. Amém? Eu estabeleço a palavra, movimenta o que na terra. Eu aprendo, eu vivo. Por que é temporário? Porque se eu não estiver com a oração movendo o coração de Deus, eu vou viver só a religião. Então a palavra move o que é temporário. O que move o coração de Deus é a oração. E a oração, ela move o que, pastor? A eternidade. Por isso das duas asas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não vem na igreja para assistir pregação, gente. Vocês acham que Deus está sentado ali assistindo eu pregar? Misericórdia. Eu vou dar o microfone para ele. Você já pensou? Pensa comigo, faz um teatrinho aí na sua cabeça. Deus sentado do lado ali. Uau! Você viu o que ele falou? A palavra é dele, gente. Você viu? Que revelação!
Você acha mesmo? A palavra move o meu e o seu coração. Deus, ele... Você é enfático em dizer, Deus, ele... Talvez ele não ouve pregação. Deus não fica lendo o sermão que eu estou preparando lá. Oh, que legal. Não, eu recebo dele, eu peço a ele. Ele é quem libera. Deus não se move com pregação, Deus se move pela oração, é a resposta. Deus não se move pela pregação, Deus se move pela... Deus estabeleceu a pregação para mudar o homem e a oração para tocar nele. E talvez você fale assim, então tá, pastor, qual que é a mais importante? As duas precisam caminhar juntas. O avião tem duas asas, as duas têm o mesmo peso, a mesma medida, tudo com funções diferentes. Nós temos que entender que um tem a função de um ministério totalmente diferente do outro. A oração, ela não diminui a soberania de Deus. O que a oração faz? Ela estabelece a soberania de Deus. E por que ela estabelece a soberania de Deus? Porque quando eu e você nós oramos, nós estamos dizendo a Deus assim: eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti. Então deixa eu te falar mais uma coisa, para você levar como conhecimento de vida. Se você não encontrar com o diabo normalmente, quando você está indo orar. Como assim encontrar, pastor? Encontrar dificuldades, sonos, enfim, várias coisas que te impedem de orar. Provavelmente nós estamos andando lado a lado com ele. Sabe que quem não ora é quem acha que não depende de Deus. Jesus, ele era homem de oração. Jesus orou no Getsêmani, Jesus orou antes do Getsêmani, Jesus orava todos os dias, uma média de oração, mais ou menos, que os teólogos falam de 4 horas de oração. Jesus orou na cruz, Jesus orou para escolher os discípulos, Jesus saía para orar, ele se retirava para orar. A Bíblia diz que Jesus ora até hoje. A Bíblia diz que ele está diante de Deus intercedendo por mim e por você. E agora um fato curioso. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5, o budista 10 vezes por dia, o seixonoísta em torno de 18 vezes por dia. E você? Eu pus aqui o cristão, mas vamos lá, e nós? Tirando o judeu, esse povo ora para deuses mortos, mas trata como se estivesse vivo. A palavra é pesada, mas é de alinhamento. Na verdade, ela não é de pesada, consertar, a palavra não é pesada, ela é de alinhamento, amém? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de refazer, reestabelecer, se lembrar das alianças que temos com Jesus. Então nós precisamos de alinhamento. Então eles tratam como se o Deus deles estivesse morto, tirando o judeu. Nós, que temos um Deus vivo, nós tratamos ele como morto. É verdade ou não? Pastor, não é sim também não, tá bom, de vez em quando. Nós somos a única, digamos assim, Deus me ajuda, é para falar isso mesmo? Vamos lá. Nós somos a única raça religiosa do mundo que gaba de ter o único Deus e verdadeiro, todo-poderoso e vivo. Glória a Deus, nosso Deus é vivo. Mas somos a única também que despreza Ele na comunicação. Eu sei que Ele está vivo, mas eu desprezo Ele na comunicação. Eu falo com os outros, Ele é um Deus vivo.
Meu Deus é vivo, mas eu não converso com Ele. Eu falo com as pessoas, Deus te ama, mas eu não converso com um Deus que ama Ele, e eu sei que Ele me ama. Eu falo, Ele me ama, mas eu não tiro um momento para encontrar com Ele. Não, pastor, é que a vida é corrida. Eu estou orando sim. Eu toda hora que eu estou dirigindo, que eu estou orando, eu também faço isso. Se eu estou trabalhando, eu estou orando. Se eu estou na escola, eu estou orando. Em todo tempo eu estou orando. Só que Jesus explica uma coisa: a oração eficaz é quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore. E por favor, eu não estou tirando mérito das orações curtas, das orações que você faz no seu dia a dia, aquelas orações necessárias. Nós precisamos em todo tempo estar orando, sim. Precisamos, isso é andar em espírito. Mas a oração eficaz é o que? Tirar um tempo com Deus. Os homens aí, vai cortar o cabelo, você precisa se retirar. As mulheres também, quando vai cortar. Os homens vai mais vezes, certo? Você não se retira para ir ao salão? Você se retira, sabe para quê? Para ir no supermercado fazer compra. Você se retira para ir ao shopping. Quando eu falo de retirar-se, retirar também. Quando eu falo assim, orar, é se retirar para estar com Deus. Jesus diz assim, ó, orem para o Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a sua obra. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, que também talvez possa te ajudar, te assustar, perdão, talvez possa te assustar. Jesus pode ganhar o mundo inteiro sem você? Responda. Sim. Verdade? Ele até pode, mas não vai. E por quê? Porque Ele estabeleceu nós como implantadores do reino aqui na terra. Que loucura é essa? Talvez depois da vinda dele, Ele vai pregar, vai enviar todas as pessoas, mas aí já é pós-vinda de Cristo. Mas até que Jesus venha, é você, é sua missão. É a nossa missão orar, interceder, levar o Evangelho. Quer ver outro? Jesus pode salvar a sua família inteira, se você não vai orar. Se você não orar, Deus pode fazer isso, pode salvar toda a sua família? Pode, mas não vai. Você já observou que o grande segredo do fervor espiritual é a prática de oração e o respeito à palavra de Deus? Tem muita gente que deixa isso passar batido. Atos dos Apóstolos 10, versículo 44. A história do avivamento na casa de Cornélio. Se você não leu, depois você lê lá. Os irmãos que vão se lembrar o que aconteceu, que Pedro, ele não queria ir pregar. E Pedro, o que ele faz? Ele arruma uma treta com o anjo. Ele arruma uma briga feia com o anjo lá. Mas acabou que ele decidiu ir pregar na casa de Cornélio. Mas olha que coisa interessante. Das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, uma em Atos,
com Paulo, e 3 foi com Pedro. Das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 foi com o apóstolo Pedro. E como que o Espírito Santo descia? Toda a pregação de Pedro, o Espírito Santo descia no meio da palavra. Podemos ver aqui que Pedro, ele é especialista, ele era especialista para atrair a presença do Espírito Santo através da palavra que Deus dava a ele. O coração do homem se movia, o Espírito Santo descia. Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam o quê? Qualquer coisa que não é o ministério da palavra, contribui com o ministério da palavra, mas não substitui. Por isso que nós precisamos ter o tempo da palavra. Vou te dar um fato relevante para esses tempos. Estados Unidos hoje, o tempo de pregação é em torno de 8 a 12 minutos. Porque eles colocaram um culto de apenas 1 hora. E tiraram da palavra o tempo. Então talvez você fale assim, nossa pastor, você está falando demais. Entenda, não sou eu muitas das vezes, tá? Quando eu demoro muito aqui, hoje eu já preciso acelerar. Até a pastora, bem, cuidado, vamos diminuir a música do louvor? Vamos diminuir o tempo do louvor então? Porque nós entendemos a importância das duas coisas. Então eu também não posso sobrecarregar você, mas você precisa entender que nós precisamos da palavra. Não há avivamento sem oração e não há avivamento sem estabelecimento da palavra. E aqui, quando eu falo de palavra, também é o que eu disse, a palavra, o estudo da palavra, a meditação na palavra. O que nós acabamos de ler, que o Espírito desceu sobre todos que ouviam a palavra. Quando você lê a história de Jonas, talvez você já leu essa história, o avivamento de Nínive, também em torno de 350 mil pessoas temeram a Deus, e passaram pelo menos 100 anos sem idolatria. Nínive, 100 anos sem idolatria. Por quê? Porque eles creram em Deus, creram na pregação de Jonas. Você vai ver isso lá em Jonas 3, do versículo 5 em diante. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas o rei de Nínive era um rei mau. Sabe qual era o nome do rei de Nínive? Salmopolassar. Eu li isso aqui e falei, nossa, que nome, gente. Podia ter outro nome melhor, não? Salmopolassar. Sabe o que esse rei fez? Ele desenvolveu o crime de sacrificar crianças a Moloque. Podemos dizer, como seres humanos, ele era quase que um próprio demônio. Esse rei, ele pega todos, junta todo mundo e fala, vamos clamar ao Deus de Israel, vamos orar. Quem foi que fez isso? O pior rei, o rei mais cruel da região. Ele agora está falando através da palavra, da mudança do coração. Entenda por que precisa andar junto. Ele agora está falando, convertam-se cada um. O rei ouviu a palavra e se converteu, se arrependeu. E eu quero que isso aconteça no nosso meio. Eu quero que isso aconteça no nosso meio. Nós estamos prestes a ver isso. Deus estabeleceu um trono para a sua palavra, um trono para a vida de consagração e oração. Amém? Tem alguém aqui?
Às vezes nós esquecemos disso que aconteceu em Nínive. Por que Deus não matou Nínive? Por que Deus não destruiu Nínive? Porque o arrependimento veio de onde? De cima para baixo. Todas as orações estabelecidas na Bíblia, qual é a mais falada? Quando a gente olha para jejum, por exemplo, nós temos alguns tipos de jejum. Aqui nós praticamos praticamente todos. Alguns propósitos que a gente faz. Nós temos 40 dias, 21 dias, 16 dias, 7 dias e 3 dias. O que a Bíblia mais fala desses modelos é o de 3 dias. Por incrível que pareça, o mais praticado, que tem mais milagre, é o de 3 dias. Você vê na Bíblia, Esther, Paulo, Esdras, o mesmo Nínive, que atacaram literalmente nesse jejum de 3 dias. Então, quando eu olho para a oração também tem vários modelos, vários tipos de oração. Qual é a oração mais poderosa na Bíblia? Por incrível que pareça, a oração mais absurda de toda a Bíblia, podemos dizer assim, mais poderosa, a que todos os avivalistas praticavam, porque existe um padrão nos avivamentos. Quando você vai estudar sobre os avivalistas, sobre os avivamentos que aconteceram no mundo, existe um padrão. John Wesley, mais de 5 milhões de almas, a cultura dele, sabe o que era? Era 2 jejuns por semana e ele orava todos os dias às 4:30 da manhã. Robert Murray, ele orava todos os dias a partir das 4 da manhã. Murray, ele teve um grande avivamento na Escócia, depois você pesquisa sobre isso. O segredo dele era jejuns semanais e oração da madrugada. Todos esses homens de muita unção, de muito poder, eles eram oradores da madrugada. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Quem aqui já fez algum propósito de madrugada? Madrugada. Não tenha vergonha. Não é legal? Vou pôr um legal aqui. É maravilhoso. As respostas, as coisas que nós conseguimos. Gera algo extraordinário. Você acha que... Vamos lá, vamos falar especificamente. O movimento pentecostal chegou até aqui por causa de teólogos trancados em salinha, decidindo o que é certo, o que é errado. Enfim... Você acha que nós chegamos até aqui desse jeito? Você acha que os milagres aconteceram, que as coisas aconteceram, porque tinham críticos escrevendo periodicamente, olhando todas as coisas? Não, nós chegamos até aqui porque existiam pessoas de oração, as famosas irmãs dos Koch, lá do tempo passado. Um povo que orava. Essa cultura de oração é que fez o paralítico andar, é que faz o cego enxergar, é que faz ressuscitar mortos, é que faz curas acontecerem. E sabe o que eu quero para esse tempo, para esse momento? É que essa cultura esteja entre nós e que nós possamos declarar com toda garantia que o Senhor está no nosso meio e que paralíticos vão andar, pessoas irão se ressuscitar. Pastor, vai pôr um caixão aqui, a pessoa vai ressuscitar? Não sei, se for, amém, mas também nós temos a ressuscitação, sabe o que é? De pessoas que estão mortas espiritualmente, precisando que o fogo do Espírito venha e reaviva, reacenda essa pessoa. Sabe o que eu quero ver? É que os nossos filhos serão batizados com o Espírito Santo na madrugada. Quando chegar na escola, não vão conseguir parar de falar em línguas, no carro, aonde estiver. A oração mais poderosa mencionada na Bíblia é a oração da madrugada. Nossa, pastor, nesse frio, e vem o pastor falando para nós orar assim. De cada 10 orações mencionadas, 8 é na madrugada. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos ser bem rápidos aqui, tá? Preste atenção.
Todos os feitos poderosos e maravilhosos e grandiosos de Deus aconteceram na madrugada. Eu vou um pouquinho mais longe. Se você ler na Bíblia, você vai ver que Deus nunca falou com o servo dele fora da madrugada. Jeremias 44, no versículo 4. Perceba que esse texto, nós temos uma máxima. Se tem uma máxima no texto, significa que ele não pode ser interpretado, ou seja, ele é literal. Eu vos enviei todos os meus servos. São alguns? Não. A máxima está aí. Ele enviou todos os meus servos, os profetas. Aonde? Madrugando. Nossa, pastor, está pegando pesado. Vamos chegar lá. É a mesma coisa de nós vermos lá, quando a Bíblia diz assim, Deus amou a todos, é uma máxima, todos, não é alguns. Não é poucos. Ele enviou todos, servos, profetas do mundo, para estar orando na madrugada. Começa assim, eu nunca falei com um profeta fora da madrugada. É como se Deus estivesse falando isso. Quer mais? Vamos lá, Jeremias 7, no versículo 13. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando, e vos falando não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Quantas vezes o Senhor está chamando nós para estarmos na madrugada, porque Ele quer falar conosco, e nós não ouvimos, por quê? Porque eu não estou lá, só Ele está lá. Só um detalhe, dependendo da Bíblia que você lê, você não vê essa palavra madrugando. Eu olhei algumas outras versões, e tem algumas versões que não existe essa palavra no meio. No original somente tem madrugando, no King James, na SF, por isso que eu pedi essa versão. Aí eu te pergunto, por que iriam tirar a palavra oração de madrugada da Bíblia? Em troca de quê? Que sentido isso faz? É porque a oração da madrugada, ela não traz alívio. Jeremias 7, no versículo 25, estamos aqui, um tesouro aqui nesse versículo. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei a todos os meus servos e profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Ou seja, não há um só momento que afirma que Deus decidiu trazer, que a oração da madrugada é o chamado da Bíblia turno de revelação e de visitação. Todas as revelações de Deus são na madrugada, todas as visitações de Deus são na madrugada na Bíblia. Tem mais de 25. Se você for pesquisar aí, depois você olha para você ver. Estamos usando aqui Jeremias, porque Jeremias, ele tem mais de 3.000 textos sobre oração na madrugada. Se nós for ler aqui, nós vamos virar à noite. Nós precisamos encerrar. E por que Jeremias não prega, ele é o que mais prega sobre oração. Ele é o maior avivalista de todo o tempo. Provérbios 8:17 afirma que eu amo os que me amam, e que cedo me busquem e me acharão. Salmo 88:13 diz, mas eu, o Senhor, clamo a ti de madrugada, minha oração chega em tua presença. Quer mais um versículo? Vamos lá, Êxodo 24:4, os 10 mandamentos foram dados na madrugada. Moisés escreveu as palavras do Senhor, tendo levantado de manhã na madrugada e ergueu o altar. Então você já deve ter ouvido, e está ouvindo agora mais uma vez, que a madrugada é poderoso para receber milagres, para conquistar vitórias, mas acima de tudo, para viver um avivamento pessoal. Então qual é o horário da madrugada? Vamos lá, para a gente concluir. Você pode falar a Deus na hora que você quiser, amém? Amém? Ele vai te ouvir, pode ser 9, 10, 3, 5, independente. A hora que você quiser, Deus vai te ouvir. Você pode falar com Deus qualquer hora. Você só não pode ouvir Deus a hora que você quiser.
A hora que Ele quiser falar com você, é Ele que decide. A hora que Ele quer falar, Ele decide. Então nós temos aí, nós já falamos sobre isso há um tempo atrás, mas existem turnos de oração diurnos e noturnos. Vou adiantar aqui um pouquinho mais, vamos lá. Os turnos noturnos, de 18 às 9 e de 9 à meia-noite. Esse é o turno noturno. E o turno da madrugada é de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Então antes que você fale assim, então vou orar meia-noite, que normalmente meia-noite eu estou acordado. Antes que você fale assim, então tranquilo, meia-noite está de boa. Para mim tá. Não sei para você, mas vamos lá. Qual que é o motivo dentro da madrugada? Nós temos que dizer que um turno da Bíblia, que a Bíblia menciona e descobrir o de Jesus. Por 4 vezes a Bíblia afirma que Jesus orava na quarta vigília. A quarta vigília é exatamente de 3 às 6 da manhã. Que hora que desce o maná? 6 horas da manhã. A Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas depois de orar a quarta vigília. Nós estamos falando aqui dentro de 3 às 6 da manhã. A Bíblia diz também que ele vem no deserto depois de orar a quarta vigília. Então Jesus praticava a oração a partir das 3 da manhã. E aqui nós começamos a entender e a perceber o padrão dos avivalistas, dos avivamentos que aconteceu na Bíblia. Por isso que os avivamentos são tão avassaladores. Só um detalhe, eu não conheço, pelo menos não me lembro, de crente que diz que não gosta de oração. Eu conheço alguns que dizem assim, eu não consigo orar, mas que eu não gosto de orar é meio difícil. Quarta vigília, o maná descia na quarta vigília. Deus, ele deu os 10 mandamentos a Moisés, como nós lemos lá atrás. Na quarta vigília também, sabe o que aconteceu? O muro de Jericó veio ao chão. Na quarta vigília foi quando Jacó estava ali agarrado no anjo. Resumindo, em tempo de guerra nós não podemos dormir. Quer milagre, quer viver o sobrenatural de Deus, quer receber coisas profundas de Deus, quer ter o coração em chamas, estejam orando na madrugada. Gênesis 19, 27 diz que Abraão decidiu estar na presença de Deus na quarta vigília, na madrugada. Só mais um versículo para que você entenda. Davi diz, tu és o meu Deus e por isso de madrugada buscarei, pois a minha alma tem sede de ti. Salmo 63, versículo 3. Agora, por que esses avivamentos eles aconteciam, eles eram avassaladores, porém vinham e acabavam, digamos assim, era curto? Tem um cara aqui, Evil Hobbes, que ganhou 100 mil almas, no máximo 3 anos. O país de Gales tinha 100 mil habitantes, ele ganhou todo o país. E detalhe, para os adolescentes que estão aqui hoje, sabe quantos anos esse homem tinha? 16 anos. Um homem de 16 anos, em outras palavras, um adolescente de 16 anos, em 3 anos, ganhou 100 mil almas para o Senhor. Por que esses avivamentos eram curtos, rápidos, cheios de resultados? Primeiro, todo avivamento recebe uma unção que poucos conhecem, chamada unção de aceleramento. Você é servo e serva de Deus, pregador, o que você é diante do Senhor, você vai perceber em um momento da sua vida que parece que Deus acelera você, quase que nem o pastor está agora, acelerando para acabar a mensagem. Eu preciso terminar essa mensagem, amém? Vocês me dão aí mais uns minutinhos? É aqueles momentos que você está percebendo que você está vivendo coisas muito rápidas, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Quando você entra nesse funil de Deus, significa que o tempo não é mais seu, o tempo é de Deus. A Bíblia diz, preste atenção nisso, que entre a pessoa que planta e a pessoa que colhe, existe um hiato, mas a Bíblia também diz que há tempos na nossa vida em que Ele pega aquele que planta e pega aquele que colhe e faz eles caminharem no mesmo tempo.
Quando é que isso acontece? Deus chama Elias e fala assim: Elias, levanta e corre. Elias começa a correr, lá na frente sabe quem estava? O rei estava indo lá na frente com 4 cavalos, com a carruagem, correndo em torno de, sei lá, vamos pôr aí 50, 60 km por hora, ele estava correndo. De repente sabe o que acontece? Elias passa pelo rei e ainda dá tchau, correndo. O rei olha para Elias correndo e fala: quem é ele? Depois você lê lá. O servo de Deus, preste atenção, avivamento, ele é um mover profético. Repete comigo: avivamento é um mover profético. Todo o avivamento, todo servo de Deus passa a estar debaixo de um manto profético que funciona através da velocidade. Com Deus, quem já viu esse versículo? Quem já viu? Quem não viu, já ouviu alguma canção que diz: com Deus saltamos muralhas, voamos, corremos e não cansamos. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, é o dom, é o poder de Deus na vida de uma pessoa. E eu posso dizer que nós vamos viver um tempo de aceleramento de processos no poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo arduamente, fervorosamente está liberando algo sobre nós. Anota isso na sua agenda. O Espírito Santo está liberando sobre nós arduamente. Se você entender quem é o juiz do tempo, é o próprio tempo. O juiz da profecia, me perdoa, é o próprio tempo. É momento de nós entrarmos em oração. Oração, gente, sabe o que é? É um depósito, e você vai orando, e talvez você não vê resultado. Você vai orando e eu não vejo resultado, mas você vai depositando, vai orando. Eu não vi resultado, mas eu estou orando. De repente, sabe o que acontece? Quando nós estamos nesse propósito, nesse projeto de oração, sabe o que acontece? De repente o Senhor vem e fala: saca tudo agora, é momento de receber, é momento de liberar. Pensa, vai ser rápido, vai ser grandioso. Gente, você vai perceber que os milagres vão começar a acontecer, o fluir, o poder de Deus em tempo. Sabe o que acontece? Você vai depositando, vai orando, vai jejuando, vai orando, e agora o Senhor diz: saca tudo. Vamos voltar a um tempo onde as trincheiras estão alagadas, onde as trincheiras estão ali, mas eu estou ali presente. Lugar aonde a lágrima fica no chão. Tem gente que vai ser curada de câncer, tem gente que vai ser curada, tem gente que vai ser transformada, tem gente que vai receber o dom de cura, tem gente que vai ser totalmente transformado na oração da madrugada, porque Ele é poderoso. Vocês vão ver coisas extraordinárias acontecendo. E talvez vocês não estão vendo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Nós temos testemunhos grandiosos do que Deus está fazendo na liderança dessa igreja, através da oração. E eu não quero que isso fique só lá. Isso vai acontecer aqui dentro. Lá onde, pastor? Nós temos testemunhos de fora, de milagres extraordinários que Deus tem feito. Jó 8,5: mas se de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, e pedir misericórdia, e fores puro e reto, certamente o Senhor despertará por ti, e restaurará morada da tua justiça. Deus vai restaurar a justiça em nosso meio. Meu Deus, irmãos, está chegando o momento, está chegando a hora que Deus irá restaurar, irá trazer justiça no nosso meio, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Se você buscar ao Senhor na madrugada, o segredo está aqui. Sabe qual o segredo do avivamento? E agora, para encerrar,
para partirmos para a ceia. Pode se colocar de pé. No versículo 7, fala assim, de Jó 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Olha isso. Vou voltar no 5. Vamos na sequência para você entender. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente o Senhor despertará por ti e restaurará a morada da justiça. E vem o versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Sabe o que ele está falando aqui? O que você vai fazer a partir de amanhã pode até parecer pequenininho, pode parecer pequeno, pode parecer que você não vai nem entender. Mas olha o final do versículo. Porém o teu último estado crescerá em extremo, em poder, em glória, em manifestação da vontade de Deus. O teu último crescerá em extremo. Quando, pastor? Quando eu buscar de madrugada. Oh! Sabe quando eu li esse versículo aqui? Não sei se os homens perceberam, mas eu mandei algumas mensagens aí de madrugada. E eu falei, Deus, me ajuda. Quando eu li esse versículo, eu falei, uau! Eu não vou parar, eu vou levar a igreja toda nisso comigo. Eu vou levar eles. Nós vamos ver os milagres acontecer. Nós vamos constatar milagres extraordinários. E eu não vou sozinho, eu não vou. Eu vou buscar. Oh, xarabacatarabaxore cantarabaxore nananaba. Eu vou buscar. Xerebarabaxore namarabaxore. E como que nós vamos fazer isso? Os diáconos vão estar entregando a ceia. Junto com a ceia, você vai receber um papel. O dia que estiver para você está selecionado em dias aí. É todos, tá? Inclusive os adolescentes. Todos, toda a igreja. Nós vamos viver algo sobrenatural aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu não admito nós vivermos mais só aqui, recebendo, não, quero ir mais fundo. Então, junto com a ceia, vai ser distribuído um papel para cada. Se não der, a gente imprime mais. Porém, tem um detalhe. Eu falei sobre turnos de oração. Então, nós vamos estar orando entre 3 e 6. Pastor, é para orar durante 3 horas? Não. Se você quiser, amém. Mas você vai tirar um tempo dentro desse horário, amém? Todos entenderam? Estamos entendidos? Quantos dias, pastor? 2 dias na semana. Vai estar escrito no papel que você vai receber. Alguns vai ser segunda e quarta, outros vai ser terça e quinta. Vai estar intercalado. 2 dias na semana. Pastor, posso fazer a semana inteira? Pode fazer a semana inteira, não tem problema. Eu já atribuí, para ficar bem facinho, alguns temas, tá? Pastor, posso orar só o que está na folha? Não, gente, por favor. Ali é só um tema e um versículo para você orar naquele dia, tá? Temos 3 versículos aí, 3 temas. 2 deles são distintos. Eu quero todas as orações, que é o último. O último fala sobre gratidão. Todos eles. Você pode orar o primeiro e o último, e depois o segundo e o último. Mas sempre o último você vai ler e declarar. Você vai ser grato ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Você vai entender quando você lê. Amém? Pastor, qual dia que eu vou pegar? Eu não sei. Eu pedi para imprimir, cortar e está indo sorteado. Então o dia que você pegar, o que Deus quer você lá. Entendido? Entenderam? Quer que explique de novo? Rapidamente, vou resumir. Você recebeu um papel,
vai ter 2 dias mencionados aí, segunda e quarta, enfim, vai ter no início aí, oração da madrugada, segunda e quarta, ou quinta e sábado, tá intercalado, sempre salta um dia, ok? Recebeu esse papel? Vai ter 3 temas aí, 3 versículos. Você pode orar todos nos 2 dias? É claro que pode, mas é só para facilitar. E dentro disso aí, você vai colocar mais uma oração, mais um pedido ao Senhor, mais uma declaração, mais uma oração pela igreja, pelos ministérios, pelas pessoas que estão precisando, enfim, seja livre para orar. Isso aí é só um carro-chefe, amém? É só uma ideia para que você possa fluir. Pastor, qual horário? Entre 3 e 6. Entre 3 e 6 da manhã. Pastor, mas é tão pesado, é 2 dias, querido. Porque você vai receber de Deus, isso aí não é nada. Quanto tempo? O Senhor não me determinou tempo para encerrar, a não ser pelo menos 90 dias. Durante 3 meses aí. Eu perguntei ao Senhor, ainda não entendi o porquê, mas nós vamos estar terminando o próximo aniversário da igreja, então eu não sei o que o Senhor tem a fazer nesse tempo. Então vamos lá, vamos aí pelo menos 93 meses aí, hoje é 7, né? Então vamos lá, segunda de madrugada. Então quem pegou o papel aí de segunda-feira, se liguem numa coisa, você já começa essa madrugada entre 3 e 6 da manhã. Quem pegou o papel de segunda-feira, já começa essa madrugada, ok? É a madrugada do dia. Então eu estou na madrugada de segunda-feira, que dia que é? Até meia-noite é domingo, depois de domingo é segunda, né? Então 3 horas da manhã, de 3 a 6, ok? E aí vocês vão dar sequência a isso aí. Estamos entendidos? Acho que não era para acabar o culto não, mas vamos lá. Tô brincando. Amém? Queridos, por que a palavra veio nesse dia? Eu ia falar sobre isso semana passada. E quando eu vi, estava bem, domingo passado o Senhor mudou tudo. E hoje, dia de ceia, eu falei, cara, Deus ele é tão perfeito no que Ele faz, que nos coloca exatamente em um dia onde eu estou reafirmando a minha aliança com o Senhor. E não tem dia melhor para a gente reafirmar isso diante dEle, diante da mesa do Senhor. Um compromisso com Ele. Pastor, eu sou obrigado? Claro que você não é. O Senhor não obriga ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dentro desse horário, escute isso, dentro desse horário, eu tenho certeza que o Senhor vai estar te esperando. Então, se você quiser encontrá-lo nesse horário que nós estamos estipulando aqui, ah, pastor, não quero orar, vou estar cansado. Querido, quem vai perder é você. Ah, porque o pastor falou, né? Não, é porque Deus vai fazer algo. Deus já está fazendo. O que eu quero? O que nós queremos? Avivamento, aceleramento das promessas de Deus, aceleramento do agir de Deus, aceleramento da nossa vida inteira com Deus. É um momento onde nós vamos nos retirar para estar orando, amém? Então é uma aliança que nós estamos fazendo com o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Mateus 26, versículo 26 a 29, diz assim, que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E digo que
A partir de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que beberei dele no reino do meu Pai, juntamente com vocês. Uau! Não sei se você pudesse entender todas as dificuldades que nós encontramos, até mesmo para dar seguimento nesse culto de hoje. Eu estava ali, eu falei, Deus, nos ajude. Mas sabe qual que é a certeza que eu tenho? O inimigo pode até tentar. E isso é bom. Se lembra que eu falei? Quando nós nos encontramos frente a frente, é porque é sinal que eu estou indo contra ele. Ah, igreja do Senhor Jesus, se você puder entender o que ele vai fazer na sua vida, você não perderia tempo em glorificá-lo. Este não é um simples pedaço de pão que está na sua mão, não! Ele é o corpo de Jesus. Ele é o corpo de Jesus. Te damos graça, Jesus. Te damos graça, Pai. Te damos graça, Jesus, pelo teu corpo que foi moído ali na cruz. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Que venha o teu reino, estabeleça o teu reino, estabeleça o teu governo, Jesus. Que o teu corpo traga restauração, que o teu corpo traga fortalecimento ao nosso físico. Todos vocês, em meio a essa presença, papai está na casa. Diante dele, coma do pão, coma do corpo de Jesus. Depois de cear, ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança que eu tenho com vocês, meu sangue, o meu sangue para remissão de pecados, para restabelecer a vida, restabelecer a ordem, e estará conosco todos os dias.
até que Ele volte. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Graças te damos. Graças te damos, Pai. Renove a sua aliança com Cristo essa noite. Nota agora é Ré, Mi maior. Renove a sua aliança com Ele essa noite. Mais uma vez Ele te lembra da aliança que Ele tem com você. Ao beber do sangue de Jesus, se lembre que há vida nesse sangue, que há restauração nesse sangue, que há alegria nesse sangue. Todos vocês, todos nós, vamos beber do sangue de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Vamos adorar, vamos adorar. Agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável. Hey! Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior de que tudo ele é. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar nesse lugar. Obrigado por receber a nossa adoração e a nossa oração. Mesmo não tendo nada, muitas das vezes, a não ser a nossa vida, a nossa entrega verdadeira em teus pés, nós dizemos que nós te amamos. Nós dizemos que nós te desejamos. Honramos o teu santo nome para todos sempre e sempre. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos teus milagres que hão de vir. Graças te damos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Se você não pegou o seu papelzinho, não deixe de passar ali e pegar. É todos. Eu convido você. Vamos juntos viver isso. Inclusive, por isso que eu quis os adolescentes aqui hoje. Que nós vamos ter grandes testemunhos no meio dessa moçada aí. Eu tenho certeza disso. Amém? Amém? Uau!
Precisamos terminar, né? Vamos lá. Hoje nós temos cantina, tá? Não deixe de passar ali. Temos cantina. E temos também pão aqui na frente, ó. Então você pega lá o macarrão, pega um pedaço de pão. Gente, viver com Jesus é só alegria. Amém? Quem é frio perto de Jesus, um Deus quente desse? Tô sentindo até calor aqui, meu Deus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir o que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus parentes, nessa cidade. Nós viveremos milagres extraordinários no poder que há no nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que a graça eterna, as paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, para viver milagres extraordinários em nome de Jesus. Vai em paz!